Olá, sejam muito bem-vindas, bem-vindos. Meu nome é Adriana Camargo, eu sou diretora executiva da Liu Company. Gostaria de apresentar, falar um pouquinho da consultoria, para quem ainda não nos conhece, e em breve vou apresentar aqui quem estará conversando nesse bate-papo aqui hoje com a gente. Então, a Liu é uma consultoria especializada em vários recortes, como gênero, raça e etnia, gerações, LGBTQIA+, e pessoas com deficiência. Trabalhamos e ajudamos as empresas a comporem os seus projetos de diversidade e inclusão e trabalhamos no recrutamento e seleção destes talentos de todos esses recortes. Um dos nossos projetos é essa série Liu Talks, onde a gente traz aqui um conteúdo para estar compartilhando, trocando com vocês. Então, está super aberto para vocês fazerem as perguntas. Hoje o tema é desenvolvimento pessoal e profissional através do autoconhecimento, né? Então, nós estamos aproveitando ainda o mês de janeiro, que é o mês o branco, né, relativo à saúde mental, e realmente a saúde mental é extremamente importante, um pilar extremamente importante para as organizações, porque a gente sabe, a gente que lida com pessoas, a gente quer que essas pessoas estejam bem fisicamente e mentalmente. Então, as empresas que estão buscando esse olhar inclusivo e mais humanizado, realmente cuidar da saúde mental do funcionário e da família como um todo se faz cada vez mais necessário, ainda mais após este ano que passamos e esse ano que estamos entrando ainda na pandemia. Então, para esse nosso bate-papo de desenvolvimento pessoal e profissional através do autoconhecimento, eu vou chamar a Luceli Mota, que também é sócia-diretora executiva da Liu e é nossa especialista na área comportamental. Lu, seja muito bem-vinda, a palavra está com você agora. Muito obrigada, Adriana, obrigada a todos que estão aqui conosco, assistindo, participando. Fiquem muito à vontade para fazer suas perguntas, para trazer as suas dúvidas. O bate-papo é justamente para isso, para que nós possamos interagir e trazer para esse momento que nós estamos vivenciando essa sabedoria que vem através da nossa tomada de consciência, para que a gente possa atravessar esse pedaço tão desafiador que a vida está nos oferecendo nesse momento da maneira mais leve e assertiva possível. Então, veja, é uma fase, essa que nós estamos vivenciando, de muita mudança, de muita transformação, que já se iniciou há bastante tempo, só que essa mudança, embora estivesse acontecendo de uma maneira rápida, um desenvolvimento tecnológico como nunca se viu antes, né, nos nossos séculos ou décadas passadas, mas, de repente, tudo isso se potencializou, tudo isso se tornou veio com uma força e uma rapidez que exige que nós, seres humanos, e nós, profissionais, mais do que nunca tenhamos muito equilíbrio e muita força emocional para poder passar por tudo isso e continuar produzindo, continuar criando, continuar inovando, continuar fazendo tudo aquilo que é necessário e agora até muito mais de forma criativa, para poder achar novas maneiras de fazer aquilo que nós fazíamos lá atrás e temos que fazer de uma forma diferente, ou aquilo que nós nem imaginávamos fazer. E que essa situação presente nos faz ter aquele jogo de cintura e aquela criatividade para fazer diferente, para fazer um novo, para fazer algo mais, enfim. Eu comentava esses dias com um amigo que todo esse desafio, todos esses obstáculos que a gente enfrenta por aqui, não é para amador, né? Então, nós, seres humanos, passando por essa nossa experiência aqui, temos que ser muito profissionais em termos emocionais para a gente passar por tudo isso da maneira como tem que ser. Que maneira que tem que ser? Então, vamos lá. Quando nós falamos de fortalecimento emocional, quando nós falamos de inteligência emocional, quando nós falamos de autoliderança, quando nós falamos de autoconhecimento, que é tudo que se adquire
a partir dessa tomada de consciência de quem nós somos, como nós funcionamos e como nós podemos ter um melhor resultado com mais saúde emocional e mais saúde física. Então, quando nós estamos falando de todo esse movimento, vamos fazer aqui uma metáfora, como se toda essa vida que nós vivemos aqui, toda essa estrutura que nós temos aqui nesse nosso planeta Terra, nessa nossa vivência, fosse uma escola. Dentro dessa escola, nós temos N dificuldades. Desde o momento em que a gente chega para aprender a ler e escrever, a gente olha e não consegue decifrar uma letra que está ali à nossa frente. De repente, nós estamos alfabetizados, de repente, nós já passamos por um ciclo inteiro de aprendizagem, e, de repente, nós estamos nos tornando mestres ou doutores em algum assunto no decorrer da nossa vida. Então, se nós paramos para pensar, cada ciclo que nós passamos, cada momento de dificuldade de aprendizagem que nós transpomos, nós nos tornamos uma pessoa mais forte. Então, esse momento não é diferente. É um momento repleto de obstáculos, alguns menores, outros muito maiores, e o nosso papel é aprender como transpor cada um desses obstáculos da melhor maneira possível para que nos tornemos aptos para o próximo, e para o próximo, e para o próximo. Que vai cada vez se tornando mais desafiador, porque uma vez que nós já nos fortalecemos, já aprendemos aquela lição lá atrás, nós estamos prontos para outra, e para outra, e para outra. Assim é na nossa vida pessoal, e assim é na nossa vida profissional. Então, o nosso objetivo como LIU é justamente trazer para os seres humanos pessoas e profissionais que são os mesmos, né? Então, a gente costuma dizer assim, não leva problema de casa para o trabalho, não leva problema do trabalho para casa. É o mesmo ser. O que esse ser consegue é ter esse discernimento, quanto mais consciência e inteligência emocional esse ser tem, ele consegue ter um quociente que a gente chama de adversidade. Então, é o tal do QA. A gente tem o quociente de inteligência, o nosso QI, nós temos o nosso quociente emocional, o quanto emocionalmente eu tenho consciência de mim mesmo e eu consigo lidar de uma forma produtiva com as minhas emoções. E nós temos um quociente que se chama QA, que é quociente de adversidade. O que isso significa? Significa que eu não ponho tudo no mesmo balaio, eu não ponho tudo que está acontecendo dentro da mesma situação, generalizo tudo e, se, por exemplo, eu tive um dia inteiro com um monte de coisas boas acontecendo e acontece uma coisa ruim, se eu não tenho um quociente de adversidade bacana, eu generalizo tudo e falo que o dia foi uma porcaria. Ou vice-versa, eu tive um dia com muitos desafios grandes, e aí eu chego, acontece uma coisa super boa no meu dia, e aí eu não tenho a capacidade de potencializar ou de focar nessa coisa boa que aconteceu no meu dia para que eu possa respirar, né, para que possa me dar um alívio para tudo aquilo de difícil que aconteceu, e eu continuo focando só nas coisas ruins e esqueço de enxergar as coisas boas que acontecem no meu dia. Então, se nós sabemos lidar com a nossa natureza, se nós temos esse autoconhecimento a respeito de como a minha mente funciona, quais são as intenções positivas da minha mente no meu dia a dia, quando eu estou no piloto automático, como eu aprendo e observo a respeito disso para eu desligar esse piloto automático e agir como eu devo agir naquela determinada situação, naquele determinado momento. Se eu não tenho tudo isso, eu vou simplesmente passando pelas situações da vida, como se eu estivesse passando por essa escola, que eu coloquei aqui como metáfora, sem aprender grandes coisas. Então, eu vou passando, eu vou driblando daqui, dali, eu tiro uma notinha que dá para passar aqui, tiro outra que dá para passar ali, mas eu não levo grandes aprendizados dessa minha passagem. A mesma coisa é a nossa trajetória, como ser humano, ser profissional, nessa nossa vida, se nós ficarmos só no piloto automático,
sem buscarmos esse aprendizado, essa conscientização e esse fortalecimento do nosso emocional. Eu costumo dizer que numa era como essa que nós estamos vivendo, onde a gente fala tanto da inteligência artificial, a inteligência artificial vai roubar emprego, vai roubar... A inteligência artificial, ela vem para agregar valor e para fazer parte de uma nova etapa da nossa vida. Temos que aceitar, conviver bem e tirar o melhor proveito possível. E o que nos diferencia e o que nos coloca acima da inteligência artificial é a nossa consciência. A inteligência artificial, ela não tem consciência própria. Ela tem consciência daqueles que a programam, daqueles que a colocam em funcionamento, que somos nós, os seres conscientes. Então, o grande convite do século XXI e de toda essa transformação que nós estamos vivenciando agora é: torne-se um ser mais consciente de você mesmo. E você vai obter os resultados que você deseja, seja na qualidade dos seus relacionamentos pessoais, seja nos resultados que você quer conquistar no seu âmbito profissional. Então, é preciso ter uma musculatura emocional muito bem exercitada, muito bem fortalecida, para que nós possamos passar por tudo isso, transcorrer esse caminho, essa nossa jornada, de uma maneira mais leve e positiva. Esse é nosso objetivo. É que a gente não corte caminho, mas que a gente tenha potencial, condições, força e discernimento para a gente transcorrer todo esse caminho, tenha ele o tamanho que tiver, tenha ele o nível de dificuldades que tiver, mas que consigamos fazer isso de uma maneira leve, de uma maneira positiva. Esse é nosso objetivo. Então, para enriquecer ainda mais essa nossa conversa aqui, nós sabemos pela neurociência e pela programação neurolinguística que, às vezes, existem pessoas que só de ficar ouvindo aquilo que a gente está falando conseguem assimilar muito pouco. Então, nós queremos agregar aqui um fator que é o fator visual, para aqueles que têm mais essa facilidade em assimilar através daquilo que visualiza. Então, nós vamos compartilhar com vocês aqui uma apresentação para que vocês possam ter a imagem daquilo que eu vou seguir falando aqui a respeito dessa tomada de consciência, dessa inteligência emocional e desse fortalecimento, tá? Então, vamos lá. Essa primeira tela é a que a gente está chamando, convidando vocês para cuidar da saúde emocional. Então, o que significa essa tal da saúde emocional ou da saúde mental? Né, como a gente usa em muito das situações. Tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente sente, todas as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles vêm de uma qualidade de pensamento que nós temos. E essa qualidade de pensamento que nós temos, ela vem de uma estrutura mental que nós temos, que por mais jovens que nós sejamos, essa nossa estrutura mental, ela é ancestral. A nossa estrutura de funcionamento, ela é a mesma dos nossos ancestrais lá do tempo das cavernas. Então, aí começa a primeira tomada de consciência. Como que a nossa mente funciona? Por que que eu ajo como eu ajo? Por que que algumas pessoas enfrentam uma mesma situação, um mesmo cenário, uma pessoa age de uma maneira, outra pessoa age de outra maneira completamente diferente. Então, vamos entender esse primeiro passo, como a nossa mente funciona, para que a gente possa, no momento certo, desligar o piloto automático e não nos deixar ser guiados por aquilo que não nos interessa mais. Bem, lá no tempo dos nossos ancestrais, lá na caverna, eles tinham qual era a missão da nossa mente para poder nos fazer sobreviver por milhões de anos? Que a gente estivesse seguro para não virar presa, então que os caminhos que a gente percorresse sempre fossem aqueles caminhos conhecidos, onde eu não tivesse grandes surpresas, para que eu não fosse surpreendida pelas feras de comida, né, que eu sobrevivesse, e ao mesmo tempo que eu economizasse energia, porque talvez eu ficasse dias e dias sem ter o que comer.
Então, eu tinha que economizar as minhas energias. O tempo passou, tudo isso mudou, tudo isso evoluiu. Hoje a gente pode percorrer por caminhos desconhecidos, tendo um GPS, ou seja, as informações, os fatos, tudo aquilo que nos guia nesse caminho novo, para que a gente faça esse caminho novo da maneira mais segura possível, contendo riscos sim, mas a gente hoje já sabe avaliar os riscos e já sabe minimizar os riscos, por isso fica muito mais fácil a gente transitar pelos caminhos novos, sem grandes consequências. E a gente não precisa mais economizar energia, porque nós temos todas as nossas necessidades básicas alimentares supridas, salvo exceções, né? Dos nossos amigos que hoje está faltando até comida na mesa. Mas vamos falar daqueles que têm todas as suas refeições, que têm o seu teto e que está com a sua necessidade básica lá da pirâmide saciada, que está buscando outros níveis de evolução da pirâmide. Então, nós, hoje, já podemos desligar o nosso piloto automático e pegar lá na nossa mente aqueles 95% que, se a gente olhar como um iceberg, está para dentro da água, que é a parte do subconsciente e do inconsciente, que são as nossas informações de biblioteca, que no momento que uma determinada situação aparece à nossa frente, imediatamente isso vem à tona, antes sequer da gente racionalizar, e pegar os 5%, que é a ponta do iceberg que está aqui fora, que é a nossa parte racional, de tomadas de decisões, e fazer com que, desligando o piloto automático, quando essas informações diferentes, diante das diferentes situações da nossa vida, vêm à tona, se apresentam para nós, a gente desliga o piloto automático e diga, não, peraí, essa situação que a minha mente está me apresentando, ou seja, o que a minha voz interior está me falando, esse sentimento que vem junto com isso, é válido? Ou é só uma memória da minha biblioteca que está me trazendo essa informação porque algo já aconteceu lá atrás? Já está guardado porque algo aconteceu lá atrás. Isso ainda é válido? Isso ainda funciona? Isso é uma verdade? Isso é bom para esse meu momento? Ou não? Então, no momento em que eu tomo consciência de que a intenção positiva da minha mente é sempre me manter naquele caminho conhecido, evitando a novidade, evitando o risco do novo e poupando energia. E eu sei que isso não é necessário mais, eu já começo a desligar meu piloto automático e tomar decisões diferentes. Então, ponto número 1 do aprendizado. A minha mente tem a intenção positiva de não me deixar sair do caminho conhecido, daquela tal zona de conforto que muitas vezes é desconfortável. Então, aí está o aprendizado número 1. Aí, eu mudo aqui para mostrar para vocês, quando a gente fala em inteligência emocional, observem quantos pilares nós temos dentro desse nosso mundo do nosso emocional. Eu vou fazer aqui uma analogia como se a gente estivesse indo para a academia fortalecer nosso músculo físico. A gente tem N músculos no nosso corpo que nós precisamos trabalhar. É o bíceps, o tríceps, é o abdominal, então glúteo, a gente tem N músculos para trabalhar. Dentro da nossa musculatura emocional, nós também temos N partes musculares do nosso emocional para serem fortalecidas. Então, nós temos a nossa autoconsciência emocional, que é isso que a gente estava conversando aqui a respeito da nossa mente, como tomar consciência de como a minha mente funciona e as minhas emoções vêm à tona. Nós temos uma autoavaliação correta sobre as coisas que se apresentam na minha frente, isso realmente procede? Ou estou só agindo no piloto automático baseado em informações que minha mente me traz e que já não servem mais, que já estão obsoletas? A minha autoconfiança, o quanto eu confio em mim, a minha orientação de realização, iniciativa, foco, influência, né? A minha capacidade de influenciar as pessoas, a maneira como eu me comunico, eu tenho uma comunicação assertiva, seja na minha vida pessoal ou profissional, aquilo que eu comunico está chegando da forma adequada nas pessoas, eu consigo os resultados que eu quero.
a consciência organizacional, a minha consciência de organização, como isso funciona aqui dentro da empresa, as relações, o atingir os objetivos e conseguir os resultados que a organização precisa, fazer parte dessa organização, construção de times, parte de times, liderar, me autoliderar, qual é essa minha tomada de consciência? Eu sou uma pessoa empática? O que é essa tal de empatia? Que vai ser extremamente necessária nessa nova fase da nossa vida. Entender o outro, saber o que está se passando com o outro, por que o outro age como age, e o outro fazer o mesmo para o lado de cá, quando a situação sou eu. A orientação do serviço, a confiabilidade, o autocontrole. Então, vejam que são vários os pilares que englobam esses nossos chamados soft skills, que vão ser tão necessários nesse nosso século XXI, né, nessa nossa transição para aprendizados maiores e tão necessários. Então, veja, a gente diz que até que se torne consciente o nosso inconsciente, não é a gente que diz, não. Quem disse isso lá foi Jung, né? Lá atrás, olha como está atual. Até que você se torne consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você irá chamá-lo de destino. Então, quantas vezes a pessoa fala assim, mas isso aí é o destino, isso aí é minha sina, né? Tem gente que fala, isso aí é karma. Cada um usa seu jeito de falar, né, o seu vocabulário, para deixar isso meio que na mão do acaso. Nada que acontece na nossa vida é ao acaso. Então, se você não lida com as suas sombras assombrarão você. Ou seja, se eu vou pegando as minhas emoções mal resolvidas, se eu vou pegando aquilo que eu ainda não sei como lidar, e eu vou jogando embaixo do tapete, eu vou colocando embaixo do tapete, isso vai se tornando algo que vai crescendo como uma bola de neve, né? Aquele monstro que era só uma lagartixinha, e ele vai sendo alimentado ali embaixo até que ele vira um dragão. Então, nós precisamos cuidar daquilo que pode vir à tona a qualquer momento no nosso dia a dia, nós precisamos nos tornar conscientes, né? Que cada pensamento que nós temos, todos os dias, a cada instante, ele cria o céu ou o inferno em que nós vivemos. Então, se eu consigo passar por todas as adversidades da minha vida de uma maneira positiva, de uma maneira mais leve, no melhor dos sentidos, é porque a minha busca pelo meu autoconhecimento, por me entender, por saber como eu funciono, olha lá, somos a origem de tudo que acontece conosco. Então, se eu tenho essa responsabilidade sobre as minhas ações, sobre o entendimento de mim mesmo, eu também me torno uma pessoa melhor no momento de me relacionar com o outro, no momento de contribuir para aquele meio onde eu vivo, seja ele a minha casa, seja ele o meu trabalho, seja ele o meu ambiente social. Então, essa é a nossa missão aqui. É o aprendizado que nós temos a cada dia e tirar o melhor proveito nesse nosso fortalecimento emocional, nesse nosso fortalecimento dos nossos conhecimentos, para que a gente possa, cada dia, estar num degrau diferente, para que cada dia a gente possa ser mais capaz de continuar nesse nosso processo de crescimento, sabendo que tudo o que para de crescer, morre. Então, nós vamos crescer, a nossa missão é crescer até o último dos nossos dias, evoluir até o último dos nossos dias. E, para isso, nós temos que nos conhecer. Se não nos conhecemos, nós ficamos sempre no mesmo, com o nosso piloto automático, fazendo a mesma coisa, querendo resultados diferentes. E isso nós sabemos que é impossível, né? Então, olha lá. Quando a gente acende a luz, e eu costumo usar essas imagens para fazer a seguinte analogia. Às vezes a gente tem um cômodo que está lá bem escuro dentro da nossa casa, que a luz nunca é acesa, e a gente não enxerga o quanto ele está bagunçado, o quanto ele está desorganizado, o quanto ele está sujo, o quanto tem de coisas ali dentro que podem ser retiradas dali e jogadas fora porque não serve mais. Assim é o nosso íntimo, é a nossa mente, é a casa das nossas emoções,
e das nossas memórias, se nós não pararmos para olhar para dentro de nós mesmos, fazermos esse confrontar com tudo aquilo que está ali dentro para saber o que eu organizo, o que eu limpo, o que eu jogo fora. Então, a gente chama isso de uma reforma íntima, uma transformação, uma reorganização daquilo que está dentro de nós. Eu só consigo mudar o olhar que eu tenho para as coisas que estão acontecendo à minha volta quando eu faço essa reorganização dentro de mim mesma, para poder saber se aquela minha forma de agir até aqui tem sido realmente o agir ou tem sido só um reagir frente ao que a vida me oferece. Então, olha bem a diferença, e esse é o ponto número 2 do que a gente deixa aqui para vocês, de, vamos dizer, de ações para você trazer para o seu dia a dia, para você já começar a exercitar a sua inteligência emocional e a sua musculatura emocional. Então, número 1, você se conscientizou de como você funciona e como a sua mente lida com você, da maneira mais positiva possível. No número 2, é como você traz para o seu dia a dia essa sua reorganização interna para que você possa passar a agir ao invés de reagir frente às situações da vida. Então, eu vou dar um exemplo como tudo isso vem de dentro da gente, vem desse nosso arquivo. Se você está aqui no Brasil, na nossa cultura, nos nossos hábitos, naquilo que a gente conhece, e uma pessoa faz um gesto para você assim, você tem uma determinada interpretação disso. Você fala, caramba, olha o que essa pessoa falou para mim. Se você está lá nos Estados Unidos, onde isso tem um outro significado, e a pessoa faz isso para você, você responde para a pessoa da mesma maneira, né? Você fica contente e tal, a pessoa foi bacana com você. Assim é tudo na nossa vida. Tudo é a forma como nós interpretamos, é a interpretação que nós damos para as coisas que estão à nossa volta. Nós costumamos dizer, pela programação neurolinguística, que o mapa não é o território. Ou seja, eu abrir o mapa em cima da minha mesa e olhar para cada uma das regiões nesse mapa, não significa que eu saiba transitar por cada uma daquelas regiões e por cada um daqueles lugares. Eu estou vendo um todo olhando de fora. Eu preciso estar lá dentro para eu poder entender quais são os caminhos a serem percorridos dentro daquela determinada região. Então, assim, é tudo que se apresenta para a gente, né? O dinheiro é o que ele é, a postura daquela determinada pessoa é aquilo que é, qual é a interpretação que eu faço daquilo ali, como eu ajo frente àquilo ali para eu ter o resultado que eu quero ter naquela determinada situação. Se a situação se apresenta e eu simplesmente bato de frente contra ela, eu não estou agindo, eu estou reagindo. E provavelmente na reação eu não vou ter o resultado que eu gostaria de ter. Então, exemplo muito simples disso, vocês podem ver dentro de casa. Né? Se uma pessoa chega, marido, ou esposa, ou filho, ou filha, dentro de uma discussão, começa a gritar e você grita de volta, o que vai acontecer? Vai virar um grita daqui, cada um grita um pouquinho mais alto e ninguém chega a conclusão nenhuma. Saem os dois bravos, um contra o outro, e vai levar algum tempo, mas vai ter que fazer as pazes de novo para poder conviver dentro da mesma casa. E aí fica mais difícil ter que fazer esse reconciliar do que, antes de chegar nesse ponto, ter parado, respirado e falado assim, peraí, qual é o resultado que eu quero ter frente a essa conversa, frente a essa discussão? Ah, eu quero que essa pessoa me ouça? Bom, será que ela vai me ouvir nervosa do jeito que ela está? Talvez não. Então, talvez eu tenha que dar um passo para trás, respirar, dizer para a pessoa, vamos conversar sobre isso depois, quando a gente estiver mais calmo? Eu abaixo o meu tom de voz e espero passar, essa pessoa ficar mais tranquila, e aí a gente volta a conversar. Então, na nossa vida, tudo é a decisão que nós tomamos. Eu vou agir ou eu vou reagir frente a uma situação da vida.
Hoje tem muita gente sofrendo porque tem muita gente simplesmente reagindo às situações que estão aparecendo à sua frente. E nós precisamos tirar proveito de cada uma dessas lições, de cada um desses obstáculos que estão aparecendo à nossa frente. Então, vamos entender um pouquinho como que a nossa emoção funciona. Deixa eu acender a luz aqui, porque eu estou vendo que o tempo está fechando e está começando a ficar escuro. Então, deixa eu acender aqui para vocês poderem enxergar melhor. Eu acho que melhora a imagem aí. Então, nós temos a nossa emoção, e a nossa emoção ela é igual a uma orientação para a nossa ação. Então, se eu identifico a minha emoção, qual é a emoção que eu estou tendo nesse momento, eu tenho condições de me orientar para que ação eu vou ter frente àquilo. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, tanta gente, hoje em dia a gente fala que o mal desse século vai ser a ansiedade, né? Então, veja como nós chegamos na ansiedade e como a ansiedade pode virar um pânico, pode nos levar a travar. Se nós temos um medo, né, e o medo, a neurociência estuda, faz as suas pesquisas e nos comprova que uma das emoções mais corrosivas que existe, que mais danifica o nosso sistema de emoções, é o medo. Então, o medo, ele aparece porque nós não sabemos o que está naquele caminho desconhecido. Lembra quando a gente explicou lá na nossa mente ancestral? A nossa mente ancestral, ela assume que tudo que é novo é perigoso. E nem sempre, né? Se eu quero sair daqui e viajar para o Rio de Janeiro, eu nunca fiz isso, o que eu vou fazer? Eu vou tomar alguns cuidados, eu vou pôr no Waze, né? Eu vou definir qual é o caminho que eu vou fazer, eu vou observar, conversar com as pessoas, quais são os perigos aqui? Tem uma serra perigosa, tem uma estrada que é assim, assada, né? Ou seja, eu me informo a respeito daquilo, eu boto lá no meu GPS e eu vou embora. Eu não enxergo o caminho inteiro, eu não enxergo tudo que pode acontecer nesse caminho. Pode ter um bloqueio no meio do caminho, pode ter um acidente, eu ter que pegar um desvio, pode ter uma porção de coisa. Mas eu vou quilômetro a quilômetro, prestando atenção no meu caminho e, se necessário, eu faço um ajuste de rota. Assim é em tudo na nossa vida. Quando o medo aparecer, é importante você olhar para dentro de você mesmo e dizer, calma, a gente pode fazer alguma coisa com relação a isso. Então, aí, onde vocês estão vendo aqui no nosso gráfico, olha lá, se eu sinto algum medo e identifico qual é esse medo, eu me pergunto, qual é a ação que eu posso tomar nesse exato momento com relação a isso que eu estou sentindo medo? Então, aqui no nosso exemplo da viagem para o Rio de Janeiro, eu posso ir lá e ver no meu mapa, no meu GPS, como é esse caminho. Eu posso conversar com fulana ou com ciclano que faz esse caminho sempre para me dizer como é fazer essa viagem de carro. Eu posso... Então, eu ajo. E no momento que eu ajo, eu busco por um resultado. Eu tenho um resultado. E isso me traz uma sensação boa de centramento e de equilíbrio. Se no momento que eu estou sentindo medo, diferente disso que eu falei agora, eu busco por uma ação e eu entendo que não tem uma ação, não tem, eu não faço nada, eu não busco por essa ação, eu simplesmente fico vivendo o medo, me torturando dentro do medo, sem fazer nenhuma ação, sem pensar a respeito disso, eu simplesmente deixo o medo agir, isso vira uma ansiedade. E aí, no momento que vira ansiedade, a gente começa a ter alguma percepção física da ansiedade. É aquilo que eu estou sentindo aqui dentro, é aquela minha respiração que fica curta, e no momento que eu percebo, se eu desligo o piloto automático e me pergunto, o que eu estou sentindo? Por que eu estou assim? É ansiedade, olha, minha respiração está curta, eu estou sentindo esse negócio aqui, isso é ansiedade. No momento que eu sinto isso, eu pergunto, e o que eu posso fazer, ação, o que é... O que é que eu posso fazer agora, nesse exato momento, para resolver essa questão que está me causando essa ansiedade? Eu posso fazer isso, pronto. Eu me guiei para um resultado. Esse resultado, eu venho para o momento presente e a ansiedade acaba.
Porque a ansiedade é a nossa mente caminhando por aquele caminho desconhecido que o medo veio trazer para a gente, que o medo veio colocar para a gente. Então, se eu ajo, eu volto para o momento presente. No momento presente, eu tenho controle sobre isso que eu estou fazendo aqui agora e a ansiedade desaparece. Se, no entanto, eu senti o medo, não fiz nada, nem tomei consciência, só fiquei vivenciando, isso virou uma ansiedade, eu continuei vivenciando a ansiedade como se não fosse possível sair desse redemoinho, e isso vira um pânico, porque isso se intensifica de tal maneira que vira um pânico. E no momento que vira um pânico, se eu não souber o que fazer, se eu não souber mudar o meu padrão de respiração, parar e meditar, buscar ajuda de alguma maneira, eu travo. Aí é quando as pessoas dizem, eu não consigo mais sair de casa, eu estou com um pânico, eu não consigo sair, eu não consigo fazer nada, eu não consigo resolver minhas coisas, e se não resolvido, isso caminha para um estado de depressão. Então, pessoal, veja que quando nós percorremos, quando nós tomamos consciência de como nós funcionamos, e nós percorremos com consciência cada um desses pedacinhos, ou seja, nos perguntando o que é que eu estou sentindo, tomando consciência, olhando de frente, enfrentando aquele monstro, né? Aquela voz que estava falando aqui dentro da gente, fazendo aquilo parecer algo muito imenso, de repente a gente pode ver que ele vai diminuindo e vindo para o tamanho real dele. E que às vezes o tamanho real dele é infinitamente menor do que aquele que o medo estava nos colocando para que a gente tomasse cuidado. A nossa mente ancestral querendo que a gente tenha cuidado. Então, nós precisamos ter consciência disso. Essa é uma ferramenta muito eficaz para que a gente tome consciência todos os dias, a todo momento, das emoções que nós estamos vivenciando e a gente possa voltar para o controle daquilo que nós estamos sentindo, fazendo e do resultado que nós queremos ter. E sobre o que nós temos controle? Porque é muito interessante, às vezes, as pessoas quererem agir e quererem ter resultado sobre aquilo que não está sob o nosso controle. Então, vejam que a gente consegue ter controle sobre as nossas ações, as nossas palavras, as nossas decisões, os nossos sentimentos, os nossos esforços, os nossos erros, mas nós não temos controle sobre a ação dos outros, o erro dos outros, a palavra dos outros, a decisão dos outros e os sentimentos dos outros. Então, todas as vezes que nós queremos ver algo mudar à nossa volta, nós precisamos agir em nós. O que eu posso fazer diferente para ter um resultado diferente? Como eu posso falar diferente com aquela pessoa ou diante daquele público para eu ter um resultado diferente? Todas as vezes que eu entro naquela determinada reunião, ninguém me escuta. Tá, então o que eu posso fazer diferente para que eu me torne, o meu falar, o meu assunto, a forma como eu abordo se torne tão interessante que aquelas pessoas passem a prestar atenção naquilo que eu estou falando. Então, as mudanças sempre partem de nós. Eu não tenho controle sobre o outro, mas eu tenho controle sobre a influência que eu posso ter no outro. E é nesse ponto que nós agimos, na nossa capacidade de influenciar o outro. Tudo bem? Até aqui, para a gente saber como que a gente já traz essa inteligência emocional para o nosso dia a dia. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso daqui tudo que eu estou falando para vocês, que vocês estão vendo como é interessante a gama de coisas que a gente tem para trabalhar, é um milésimo do que a gente tem condições de trabalhar dentro de um curso intenso de inteligência emocional. E ali eu tenho esse curso. Então, eu convido vocês a conhecer um pouquinho mais a respeito do assunto e trazer para nós a sua necessidade. Quem sabe a gente vai estar junto num momento muito mais amplo para a gente poder explorar isso com muito mais profundidade, trazendo todas essas ferramentas que são possíveis para que você viva a sua vida com mais equilíbrio,
para que você transite por essa corda bamba que a gente chama de vida, sendo um equilibrista muito mais capacitado e habilitado. É para isso que nós estamos aqui, para ajudar vocês. Então, vamos lá. Tudo, nós dizemos, né, a terceira dica para vocês, é que tudo que nós fazemos em busca de um estado ou de um sentimento. Então, todas as vezes que a gente faz alguma coisa, a gente faz porque a gente quer se sentir de uma determinada maneira. Então, qual é o estado ou o sentimento que eu quero ter diante de uma determinada situação? Bom, vamos pegar nosso dia. Se o nosso dia começa e o resultado, o estado, o sentimento que eu quero ter naquele dia é de realização, é de alegria, é de leveza, é de positividade, é de completude, é super importante que a gente tenha... a apresentação sumiu daí? É super importante que a gente voltou, que a gente tenha que a gente defina quais vão ser as nossas ações no decorrer daquele dia para que eu tenha aquele estado ou aquele sentimento que eu quero ter naquele dia. Então, a gente falou aqui, dando o exemplo do dia, pegando esse exemplo. Eu quero que meu dia seja equilibrado, alegre, produtivo, que eu passe por esse dia de uma maneira positiva, que eu termine o dia sentindo que foi um dia bom e produtivo. A minha comunicação interna e externa, aquilo que eu falo para mim mesmo e aquilo que eu demonstro através da minha postura, da minha atitude, da maneira como eu me visto, da expressão que eu coloco no meu rosto, ela tem que ser espelhando aquilo que eu desejo ter como um estado ou sentimento. Então, se eu quero que o dia seja alegre, eu começo o meu dia agradecendo, reconhecendo tudo de bom que eu tenho na minha vida, pensando nas coisas que vão acontecer naquele dia de uma maneira positiva. Ao invés de eu me queixar de uma determinada coisa, eu agradeço por ter aquilo no meu caminho e o aprendizado que eu vou ter com aquilo. Então, eu trago para a minha comunicação interna aquilo que eu falo para mim mesmo e aquilo que eu falo para o outro, aquilo que eu expresso de uma maneira que eu me sinta positiva, que eu me sinta alegre, que eu me sinta em equilíbrio, que eu me sinta fazendo algo que traz o resultado que eu quero. Então, no momento em que eu defino o estado que eu quero ter, coloco na minha comunicação interna e externa aquilo que eu quero ter como estado e sentimento, eu gero um comportamento. Esse meu comportamento, ele leva a um resultado. Esse resultado que eu tenho a partir disso, ele reforça uma determinada crença que eu tenho aqui dentro de mim. E essas nossas crenças são outras questões que a gente busca desenvolver muito, trabalhar, conhecer, explorar muito a fundo quando a gente faz um treinamento completo de inteligência emocional, porque tem muito que se saber, se explorar e buscar a respeito das nossas crenças. O que são as crenças? Aquilo em que eu acredito. Se eu ajo de uma determinada maneira, eu ajo porque eu acredito naquilo. Só que muitas vezes isso que eu acredito não está me levando no resultado que eu quero ter. Eu preciso rever essas minhas crenças, saber se elas me impulsionam ou se elas me seguram e fazer as mudanças adequadas nessas minhas crenças para que eu passe a ter o resultado que eu desejo. Então, num treinamento a fundo de inteligência emocional, a gente vai profundamente explorar as nossas crenças, entender quais as que são boas e que tem que continuar ali, quais as que não estão ajudando mais e precisam ser substituídas. Com isso, a gente muda a qualidade do nosso pensamento. Mudando a qualidade do nosso pensamento, a gente muda a nossa comunicação interna e externa. E aí, esse ciclo que vocês estão vendo aqui, ele pode começar em qualquer um desses pontos. Eu posso começar, bom, se eu acredito numa determinada coisa, eu penso baseado nessa minha crença, eu exprimo uma comunicação interna e externa baseado nessa crença, isso gera um sentimento e um estado que gera um comportamento, que gera um resultado, que pode ser que fortaleça essas minhas crenças ou enfraqueça essas minhas crenças, ou eu posso começar por um comportamento, e esse comportamento gerar
um determinado estado de sentimento que me gera uma determinada comunicação externa e externa. Então, vejam, nós somos seres complexos. Nós somos seres que, muitas vezes, a gente precisa arrumar o que está fora para organizar o que está dentro. Muitas vezes precisamos organizar o que está dentro para ter um resultado mais organizado no lado de fora. Somos seres complexos. Então, o nosso convite aqui para você é: busque conhecer-se, busque entender como você funciona. Com isso, você vai entender como funcionam aqueles que estão à sua volta. Você vai conseguir ter resultados melhores com você, com a sua vida, transitar por esse mar de desafios que a gente tem todos os dias de uma maneira mais equilibrada e mais leve, e vai poder ajudar aqueles que estão à sua volta. Seja você um líder, seja você um pai ou uma mãe de família, seja você um filho, seja você um marido, uma esposa, seja o que for, você vai conseguir ter a sua influência positiva naquele meio onde você está, não só para você, mas para as pessoas também. Então, nós da LIU te convidamos a conhecer melhor essa tal da inteligência emocional, se experimentar nessas pequenas ferramentas de enormes resultados que nós já passamos aqui para vocês. Não precisa acreditar piamente no que eu estou te passando, coloque em prática. Passe a fazer esse passo a passo que eu coloquei aqui para vocês. Olha só. Primeiro, o que está acontecendo? Nomeie as suas emoções, autoconhecimento. Segundo, qual a importância disso que você está sentindo? Como eu lido com isso? Como eu percebo essa minha comunicação interna? Qual a mensagem o meu cérebro está querendo me passar com essas emoções? O que é que eu tenho para aprender com isso? Como eu faço para fortalecer esse músculo que está aparecendo aqui? Você pode controlar. Então, você saber que tudo isso que diz respeito a você mesmo está sob o seu controle. Sobre isso você pode agir. Então, haja sobre tudo aquilo que te diz respeito, né? E com isso, qual a ação que você vai tomar? Para de reagir, pare de levar a sua vida de uma forma reativa e passe a levar a sua vida de uma forma a agir frente às diferentes circunstâncias que aparecem na sua vida. Busque desenvolver-se. Venha buscar ajuda conosco. Nós temos as ferramentas certas para ajudar vocês. E aí, olha que interessante o que eu finalizo dizendo para vocês. Em primeiro lugar, nós precisamos compreender que nós somos seres humanos. E os seres humanos, eles estão constantemente em construção. Nunca estaremos prontos. Concluída uma lição, vem a próxima e nós vamos nos lapidando, nos fortalecendo através dos aprendizados de cada lição, ou vamos nos estrupiando e deixando os pedaços para trás, colocando muletas. A cada obstáculo que somos convidados a transpor na vida, nos diz: vá, você pode, você é capaz. Se você não sabe ainda, aprenda com quem já sabe, com quem já vivenciou. Então, o nosso convite para você é: busque desenvolver. É isso que esse novo momento, esse novo normal, como estão chamando, vem nos convidar a fazer. Que você se conheça mais, que você seja uma pessoa mais consciente de si mesmo, mais consciente da vida, mais consciente das possibilidades que você tem frente às situações que aparecem na sua vida. Ou seja, o novo normal é: pare de andar no piloto automático e passe a andar com mais consciência. Então, fica aqui a nossa contribuição. Nós, como uma organização focada em trazer para as organizações e para as pessoas esse desenvolvimento na sua autoliderança, na mudança de uma cultura, sair de uma cultura que focava muito naquela forma de enxergar lá de trás e passe a olhar o mundo com o olhar da diversidade, da inclusão, do diferente como algo bom, da opinião que nos contradiz como algo que enriquece o nosso ambiente e a nossa conversa e a nossa reunião. Então,
O nosso papel como profissionais, como LIO, é levar para você e para a sua organização todo esse desenvolvimento, seja ele na estrutura, na cultura, na implementação das áreas que você precisa para trazer esse enriquecimento e esse crescimento para a sua organização como resultado no seu produto, no produto que você entrega para esse mercado, que já não é mais o mercado de ontem, já é um mercado diferente. O seu produto tem que espelhar isso. Para o seu produto espelhar isso, a sua matéria-prima são as pessoas que estão dentro da sua organização, fazendo com que esse produto apareça lá no mercado. Então, tem que começar aqui atrás toda essa mudança, toda essa transformação, toda essa estruturação, para que isso reflita no seu produto. Então, nós deixamos aqui essa pequena contribuição para você, te convidando a vir buscar mais. Vá buscar mais. Venha buscar mais. Desenvolva-se. Essa é a minha mensagem. Ingrid, volta para você. Legal, Lu, super obrigada, que maravilha. A gente viu aqui palavras bem fortes como tudo é profundo, é complexo e é possível, né, Lu? Exatamente. Então, todo o autoconhecimento, o nosso desenvolvimento só depende de nós. Então, está sob o nosso controle. Então, vamos parar de colocar a culpa no outro, no gestor, e vamos assumir a nossa responsabilidade pela mudança que a gente quer fazer acontecer, né? Então, parar de pôr muleta, né, Dri? Isso, exatamente. Então, foi ótimo. Muito obrigada, Lu. Obrigada a todos que estiveram com a gente. Esse vídeo vai estar gravado no nosso YouTube, então vocês podem compartilhar com outras pessoas. Então, aqui são pequenos insights sobre o que é, né, um treinamento sobre inteligência emocional. E depois existem várias outras soluções, a parte de coaching individual ou em grupo também, onde muito pode se fazer e se pensar e se conhecer melhor também. Então, estamos aqui à disposição. Mês que vem a gente está aqui com o Liu Talks, com uma outra série, um outro assunto, e continuamos juntos. Gente, super obrigada e até a próxima. Beijo, Lu. Um grande abraço. Tchau.